Texas. Com um setor de energia incomparável no país, taxa de crescimento populacional 4 vezes a média nacional e uma indústria de tecnologia rivalizando com o Vale do Silício, o estado da Estrela Solitária está em uma trajetória para se tornar o estado mais poderoso da América em breve. Esqueça a enorme economia e indústria de entretenimento da Califórnia ou Nova York com seu centro global para finanças, moda e artes. É o Texas que está no caminho para ofuscar totalmente o resto dos Estados Unidos da América. E os fatos comprovam isso. Mas como isso é possível? Como um deserto escassamente habitado e desolado nas margens distantes do declinante Império Espanhol se transformou em uma potência global em apenas alguns séculos. Vamos abordar nisso. O Texas pode não ser o maior estado, por terra ou por população, no entanto, ele está entre os primeiros em ambas as categorias, bem como na maioria das outras áreas de influência. Além disso, está subindo gradualmente nas classificações em diversas métricas, algumas das quais você pode desconhecer. Vamos começar com a população. Em 2020, a Califórnia tinha até 10 milhões de pessoas a mais do que o Texas. São 39.538.223 para ser preciso. Agora, 10 milhões de pessoas não são de forma alguma uma pequena diferença, mas há uma informação-chave faltando aqui. O Texas também teve o maior aumento populacional na última década de todos os Estados Unidos da América. Estados. É importante acompanhar, pois mais pessoas significam mais poder político, especialmente na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos da América. Mas trataremos disso em breve. Primeiro, uma breve caminhada pela história do estado mostrará o quão grande foi esse aumento da população e por que a Califórnia deveria estar ficando nervosa a essa altura. 6 censos dos Estados Unidos da América aconteceriam antes do Texas se juntar oficialmente ao país. Os 2 primeiros foram dominados pela Virgínia como o estado mais populoso, título superado por Nova York no 3º censo e mantido por impressionantes 150 anos. O que interrompeu esse status quo foi o ritmo dos americanos se mudando para os estados do Oeste e do Sul no meio do século XX, dando a estados como Califórnia, Flórida e Texas um impulso significativo. Nos anos 1960, o Texas era o 6º estado mais populoso. Com seus 9 milhões e meio de residentes, estava apenas atrás de Ohio, Illinois, Pensilvânia, Califórnia e Nova York. O 1970 dos Estados Unidos da América. O censo de 1970 assinalou a perda da liderança de Nova York para a Califórnia. Texas, por sua vez, mudou para o 4º lugar com um incrível aumento de 16,9% na população, totalizando quase 11,2 milhões de pessoas. O censo dos de 1980 mostrou um aumento para 14,2 milhões de habitantes, tornando o Texas o 3º estado mais populoso do país. Embora o Texas tenha visto um impressionante aumento de população de 19,4% no censo de 1990, ainda foi classificado como NON 3, atrás apenas de Nova York e Califórnia. Os anos 1990 também foram quando a diferença de mais de 10 milhões entre a Califórnia e outros estados dos Estados Unidos da América, o Texas apareceu pela primeira vez. O Texas levou mais de uma década para assumir o 2º lugar em população, ultrapassando 20 milhões de residentes no censo dos Estados Unidos da América do ano 2000. Embora a Califórnia ainda liderasse o censo, o Texas se gabava, e ainda se gaba, de um crescimento muito mais acelerado do que o Estado Dourado. Isso também se confirmou na década de 2010, quando o Texas cresceu 26% para atingir a marca de 25 milhões de pessoas. Em comparação, a Califórnia cresceu bem mais devagar, atingindo 37,2 milhões de pessoas no censo de 2010. Essa diferença só aumentaria na década de 2020, quando o Texas cresceu 15,9% para 29.140.000 pessoas, enquanto a Califórnia só cresceu 6% para 39.540.000 pessoas. Se você fizer as contas, perceberá que a diferença geral entre a Califórnia e o Texas diminuiu de 13 milhões para apenas 10 milhões e 400 mil durante as 2 primeiras décadas do século XXI. Ainda mais relevante, essa diferença vem diminuindo desde então. Quando a pandemia de Covid-19 atingiu em 2020, a Califórnia enfrentou um cenário sem precedentes em sua longa história de domínio demográfico. Na verdade, começou a perder pessoas. Estima-se que até julho de 2022, 700 mil pessoas deixaram a Califórnia.
Adicione os 200 mil novos residentes à mistura e você terá um declínio populacional alarmante de aproximadamente 500 mil. Já o Texas não passou por situação similar. Na verdade, sua população cresceu quase 900 mil pessoas entre abril de 2020 e julho de 2022. Então, pela primeira vez na história recente, a diferença de população entre a Califórnia e o Texas caiu abaixo de 10 milhões. A Califórnia tinha pouco mais de 39 milhões de pessoas, enquanto o Texas tinha mais de 30. Como esperado, o Texas segue em ritmo acelerado. O Texas adicionou cerca de 1 milhão de pessoas à sua população total nos últimos 2 anos, enquanto o crescimento da Califórnia foi medido em milhares. Isso reduz a diferença entre a Califórnia e o Texas para menos de 8 milhões de pessoas a partir de 2024. Se o Texas mantiver o ritmo de crescimento atual, deve ultrapassar a Califórnia na década de 2040. Com isso em mente, falemos sobre poder político. A Câmara dos Representantes, a Câmara Baixa do Congresso americano. O Congresso é baseado na população. É assim que o Texas conseguiu adicionar 2 novos representantes em pouco tempo, elevando seu total para 38, que é 8,7% do total de 435 assentos. O Texas também representa mais de 7% dos votos eleitorais necessários para vencer a presidência no país. Portanto, não surpreende que o estado da estrela solitária seja um dos mais cobiçados nas eleições presidenciais. Recentemente, o estado tem apoiado firmemente o Partido Republicano. O Texas não vota em democratas desde 1976. O estado também esteve na vanguarda de muitas questões sociais proeminentes nos Estados Unidos da América, incluindo imigração e saúde, com o Texas frequentemente definindo o tom para debates nacionais. O poder político do estado é ainda mais amplificado por seu poder econômico. O poder econômico do Texas é possivelmente a principal razão pela qual o estado da estrela solitária deve se tornar o mais poderoso dos Estados Unidos da América. Vamos analisar isso por um minuto. Primeiro, qual é o estado atual da economia do Texas? Quando medido pelo Produto Interno Bruto Nominal, ou Produto Interno Bruto, o Texas tem a segunda maior economia dos Estados Unidos da América. Em 2023, o Produto Interno Bruto do Texas foi pouco mais de 2,5 trilhões, um aumento de 6,7% em relação a 2022. Isso significa que o Texas representa 9,37% do Produto Interno Bruto Nacional dos Estados Unidos, a maior economia do mundo. Portanto, não deveria ser surpreendente que, se fosse um país, o Texas estaria entre as 10 maiores economias do mundo. Na verdade, ele assumiria o impressionante 8º lugar, superando potências econômicas como Brasil, Canadá, Rússia, Austrália e Espanha. É assim que poderosa a economia do Texas realmente é. Mas de onde vem todo esse poder? Em outras palavras, como o Texas se tornou uma potência econômica por direito próprio, competindo pelo título de estado mais poderoso dos Estados Unidos da América? Como mencionamos anteriormente, é um pouco de tudo. O Texas é lar de vários grandes centros de negócios, cada um com uma força econômica diferente. Pegue Austin como um exemplo. A capital do estado do Texas é Emana Tecnologia, tanto que especialistas afirmam que agora rivaliza com o Vale do Silício quando se tratando de inovação e crescimento. Então você tem Dallas, a potência financeira do estado. Como um grande centro para bancos, comércio e indústria, Dallas atraiu inúmeras empresas Fortune 500, enquanto continua a crescer como um centro financeiro internacional. Em seguida, temos Houston, que se destaca como a capital energética do mundo. Sendo o lar de uma grande concentração de empresas de petróleo e gás, a economia de Houston prospera com energia, tornando-a um ator crítico nos mercados nacional e global. E não se esqueça de San Antonio, com sua robusta presença militar, apelo turístico e indústria de cibersegurança em rápida expansão. Cada uma dessas cidades contribui para o poder econômico geral do Texas, tornando o estado um forte concorrente no cenário nacional. Mas com o Texas, não se trata apenas das grandes cidades. Também existem indústrias importantes como a aeroespacial e a agricultura distribuídas uniformemente pelo estado, fornecendo uma forte espinha dorsal para a economia. Curiosamente, é esse crescimento espalhado que diferencia o Texas da maioria dos estados do país. Não é só uma única área que está em rápida expansão no estado. Todo o Texas está em expansão. Isso também ocorre com o crescimento populacional do estado, impulsionado pela economia em expansão.
No entanto, os vencedores incontestáveis neste aspecto têm sido as áreas urbanas de Dallas-Fort Worth e o Triângulo do Texas. Dallas-Fort Worth, ou Dallas-Fort Worth para abreviar, adicionou quase 1,5 milhão de pessoas à sua população desde 2010. A partir de 2024, cerca de 8,1 milhões de pessoas chamam Dallas-Fort Worth de casa, após a área metropolitana no norte do Texas ter o maior crescimento populacional do país em 2023. Essa notável cifra posiciona Dallas-Fort Worth em quarto lugar, atrás de grandes metrópoles como Nova York, Los Angeles e Chicago. Mais importante, Dallas-Fort Worth é a única área metropolitana no topo a experimentar crescimento populacional ao invés de declínio nos últimos anos. Isso permitiu que ele se aproximasse da área da Grande Chicago e provavelmente a ultrapassará em meados dos anos 2030. O que é ainda mais impressionante é que Dallas-Fort Worth é apenas uma das áreas metropolitanas em expansão dentro do chamado Triângulo do Texas. Esta região do Texas inclui áreas como as áreas metropolitanas de Houston, San Antonio e Austin, o que também significa que abrange todas as maiores cidades do estado. Então, mesmo que o Triângulo do Texas tenha apenas 60 mil milhas quadradas, nem mesmo um quarto da área total de terra do Texas, ele abriga mais de 22 milhões de pessoas. Isso representa 3 em cada 4 texanos. Isso também faz do Triângulo do Texas a quarta mega-região mais populosa dos Estados Unidos da América. Apenas para referência, as 3 maiores mega-regiões são as seguintes. A megalópole dos Grandes Lagos, que inclui Chicago e Detroit, abriga quase 60 milhões de pessoas, sendo a primeira colocada. Número 2. A megalópole do Nordeste, estendendo-se de Boston a Washington, Distrito de Colômbia, e incluindo grandes cidades como Nova York, Filadélfia e Baltimore, em sua população de 50 milhões. E número 3, o sul da Califórnia, que inclui as vastas áreas metropolitanas de Los Angeles, San Diego e Riverside. Esta região tem 24 milhões de habitantes e é um importante centro cultural, econômico e de entretenimento. Você notará que o sul da Califórnia e o Triângulo do Texas são as únicas mega-regiões principais contidas principalmente dentro das fronteiras de um único estado, enfatizando ainda mais o poder que a Califórnia e o Texas possuem. Mas enquanto a Califórnia ainda supera o Texas em alguns aspectos, existem algumas áreas econômicas-chave onde o Texas está alcançando ou simplesmente liderando. O Texas é o maior exportador dos Estados Unidos da América por uma grande margem em relação às exportações. Em 2023, o Texas exportou 444 bilhões de dólares em mercadorias. Em comparação, a Califórnia exportou apenas cerca de 178 bilhões de dólares. As exportações do Texas para o México, estimadas em cerca de 144 bilhões de dólares, são quase suficientes por si só para tornar o Texas o maior exportador dos Estados Unidos da América. Outra categoria em que o Texas lidera a corrida é o número de empresas Fortune 500, que tem sede no estado, 55 seguido de perto pela Califórnia com 53. Essa estatística, em particular, levou o governador do Texas, Greg Abbott, a chamar o estado de sede das sedes. Algumas das empresas Fortune 500 mais notáveis sediadas no Texas são Caterpillar, com sede em Irving, Dallas-Fort Worth, Charles Schwab, com sede em Westlake, Dallas-Fort Worth, Hewlett-Packard Enterprises, com sede em Spring, área metropolitana de Houston, JCPenney, com sede em Plano, Dallas-Fort Worth, Oracle, com sede em Austin, e Tesla, também com sede em Austin. Curiosamente, aproximadamente 40% de todas as empresas que transferiram suas sedes para o Texas nos últimos anos fizeram isso a partir da Califórnia, servindo como mais um indicador das mudanças de maré. Mesmo as grandes corporações que operam, mas não têm sede no Texas, como Office Depot, Consumer Value Stores Pharmacy e Coca-Cola, contribuem imensamente para a economia e o mercado de trabalho do estado. Outras grandes corporações podem não pretender mover suas sedes para o Texas ainda, mas estão aumentando sua presença de escritórios no estado da Estrela Solitária. A Apple, uma das maiores gigantes da tecnologia nos Estados Unidos da América, construiu um campus de 1 bilhão e 3 milhões de pés quadrados em Austin. Com uma capacidade inicial de 5 mil funcionários, o campus do Texas fica atrás apenas da sede da Apple em Cupertino, Califórnia, que abriga 12 mil funcionários.
O Google parece ter planos semelhantes, anunciando um investimento de 330 milhões de dólares para expandir no Texas em 2023. O gigante da tecnologia planeja investir mais US$ 600 milhões em um novo centro de dados em Red Oak, Dallas-Fort Worth. Também foi recentemente revelado que a Meta, outra potência tecnológica, planeja construir um campus de centro de dados em El Paso, abrangendo cerca de 1.000 acres de terra. Mas não são apenas as empresas de tecnologia que parecem insatisfeitas com o Texas. Goldman Sachs, o principal banco de investimentos global, também iniciou a construção de um novo campus em Dallas, destinado a ser o maior centro da empresa fora da sede em Nova York. A Seed, localizada em Manhattan, abriga cerca de 8.000 funcionários, enquanto o centro planejado no Texas poderá acomodar 5.000 deles. Agora, você pode estar se perguntando neste ponto, o que há no Texas que faz todos esses grandes players quererem estabelecer uma presença significativa lá? A resposta é realmente simples. O Texas é um verdadeiro parceiro dos negócios. O que isso significa? Bem, em primeiro lugar, não há impostos estaduais sobre a renda e impostos sobre ganhos de capital. Isso significa que indivíduos e empresas podem manter mais de seus ganhos, algo raro para a maioria dos estados americanos. Mas o Texas não é apenas amigável para grandes corporações. Por isso, proprietários de pequenas empresas prosperam no Texas, que permite empréstimos maiores por funcionário em comparação a outros estados. O ambiente pró-negócios e a mão de obra qualificada e diversa tornam o Texas um refúgio seguro para empresas de todos os portes. Mas eles não são os únicos motivos pelos quais empresas e pessoas estão se concentrando neste estado. Outro grande motivo é o mercado imobiliário. Vamos dar alguns exemplos e mais alguns números. A partir de maio de 2024, o preço médio de listagem de uma casa em Nova York é de $838 mil. Para uma casa em San Diego, é pouco menos de $1 milhão. No entanto, São Francisco e Los Angeles têm algumas das piores situações. Provavelmente você gastaria mais de $1 milhão, já que os preços médios de listagem para essas cidades são de 1,12 e 1,3 milhões, respectivamente. Observe os preços das casas no Texas e você verá esses números começarem a diminuir. Para Austin, possivelmente a cidade mais cara do Texas, o preço médio de listagem é de $650 mil, metade do que você esperaria pagar por uma casa em LA. Para morar em Dallas, você precisará pagar cerca de $477 mil, enquanto as casas em Houston têm uma média de $340 mil. Isso é pouco mais de um quarto do preço de listagem de uma casa em São Francisco. Com isso em mente, não deve ser surpreendente que o Texas conseguiu ultrapassar a Califórnia como o mercado imobiliário mais forte em 2023. Mais de 80 mil casas estavam disponíveis para venda durante este ano, mais do que dobrando o inventário do ano anterior. Com o alto volume de novas construções, espera-se que este número cresça, oferecendo aos novos residentes muitas oportunidades para se estabelecerem no estado da estrela solitária. Com frequência, esses novos moradores integram a próspera força de trabalho civil do Texas de 15 milhões de pessoas, a segunda maior dos Estados Unidos da América. Novos e antigos residentes também podem obter uma educação estelar no Texas, lar de mais de 300 escolas de comércio e 125 programas técnicos. Programas inovadores como o treinamento e requalificação através da utilização da educação do Texas, que significa reskilling e upskilling através da educação, permitem o treinamento adicional da força de trabalho texana para atuar em setores de alta demanda. Todos esses fatores permitiram que o Texas assumisse um papel de liderança na criação de empregos nacionais, superando a Flórida, Califórnia e Nova York. Outro fator que permitiu ao Texas atrair novas pessoas e empresas, tornando-se mais poderoso a cada dia, é a conectividade. O famoso Triângulo do Texas, lar dos 4 principais centros urbanos do estado, está próximo ao ponto médio dos Estados Unidos da América contíguos. Como resultado, a região tem excelentes conexões de transporte, facilitando viagens e comércio entre o Texas e os Estados Unidos da América, e o mundo, ambos eficientes e convenientes. Assim, não é surpresa que o Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth esteja entre os 3 mais movimentados do mundo em número total de assentos. Os únicos aeroportos mais movimentados são o Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta, com quase 5,5 milhões de assentos, e o Aeroporto Internacional de Dubai, com 4,9 milhões assentos. O Aeroporto Dallas-Fort Worth
é o principal hub da American Airlines, a maior companhia aérea do mundo em frota e passageiros transportados. Outro grande player global, a Southwest Airlines, a maior companhia aérea de baixo custo do mundo, também tem um hub principal no Texas. Desta vez, é o aeroporto Dallas Love Field, localizado a 6 milhas a noroeste do centro de Dallas. O Texas também possui aeroportos de carga notáveis, como o Aeroporto Perot Field Fort Worth Alliance, um aeroporto público a 14 milhas do centro comercial de Fort Worth. Este aeroporto também serve como um hub regional sul para a FedEx Express. É uma cidade foco para a Amazon Air, tornando-a um jogador-chave na logística e distribuição. O que auxilia ainda mais essa indústria crucial é a vasta e notável infraestrutura no Texas. O Texas tem os recursos para entregar produtos globalmente. Com um total de 314 mil milhas de estradas públicas, mais de 10 mil milhas de trilhos e um total de 395 aeroportos e 19 portos comerciais, a infraestrutura do Texas suporta operações de transporte e logística sem interrupções. Essa extensa rede permite o movimento eficiente de mercadorias, tanto domesticamente quanto internacionalmente, consolidando a posição do Texas como um jogador-chave no comércio global. Além disso, a localização estratégica do estado e a infraestrutura desenvolvida o tornam um destino atraente para empresas que buscam expandir seu alcance e otimizar suas cadeias de suprimentos. Tudo isso nos deixa com apenas mais um fator importante que contribui para a posição de liderança do Texas nos Estados Unidos da América. Isso, claro, são os recursos naturais. Como você verá em breve, esses recursos estão impulsionando grande parte da prosperidade econômica do estado. Recursos que são muito mais fáceis de ter quando você controla um dos maiores estados do país. Embora seja o segundo maior estado dos Estados Unidos da América, ainda é ofuscado pelo Alasca, com seus impressionantes 663.268 milhas quadradas de área total. Como o Texas não pode simplesmente aumentar seu território de 268.820 milhas quadradas, os texanos precisam aceitar ser o segundo maior estado e todas as piadas dos naturais do Alasca sobre. Uma das piadas mais famosas diz que você poderia até dividir o Alasca ao meio e o Texas ainda não conseguiria alcançar o cobiçado primeiro lugar. Pior ainda, seria o terceiro maior estado americano. Embora o Texas não se compare ao Alasca, seu tamanho ainda está longe de ser insignificante. Afinal, estamos falando de um estado que ocupa 7% da área total de terra dos Estados Unidos da América. E entre todas essas vastas terras estão enormes recursos de petróleo e gás, tão grandes que o Texas tem sido um dos principais produtores de petróleo e gás natural nos Estados Unidos da América, por décadas, tornando-o o ativo geopolítico mais valioso do país. Mas como o Texas chegou a ser responsável por quase metade da produção total de petróleo dos Estados Unidos da América? Para responder isso, vamos revisar brevemente a história do estado. A indústria do petróleo no Texas tem mais de um século de idade. Essa preciosa substância foi descoberta por acidente em 1894, enquanto a American Well and Prospecting Company estava procurando por água no condado de Navarro, perto de Corsicana, no leste do Texas. 4 anos se passariam até a construção da primeira refinaria moderna neste campo de petróleo. O sucesso do campo de Corsicana, juntamente com a crescente demanda por petróleo em todo o mundo, levou a uma intensa busca por novos campos em todo o Texas, e em 1901, os exploradores encontraram ouro negro, descobrindo o maior campo de petróleo do mundo até aquele ponto na cidade de Beaumont. Como era de se esperar, essa descoberta desencadeou uma febre do petróleo na região, levando a um aumento de 250% na população de Beaumont dentro de 30 dias após a descoberta. Em 1903, esse número subiu para 50 mil pessoas, um aumento de quase 500% em relação a 1900. Essa descoberta do campo de petróleo de Beaumont levou os texanos a outra conclusão: há mais petróleo a ser encontrado no grande estado do Texas. Essa conclusão levou à descoberta dos campos de petróleo na Bacia Permiana nos anos 1920. A Bacia Permiana se estende por mais de 75 mil milhas quadradas pelo oeste do Texas e sudeste do Novo México, e abriga mais de 7 mil campos de petróleo. Quase instantaneamente, essa região se tornou uma das mais prolíficas regiões de petróleo e gás do mundo, permitindo que o Texas emergisse como produtor dominante de petróleo. Graças ao Texas, os Estados Unidos da América tornaram-se o maior produtor de petróleo do mundo, abraçando todo o poder político que vem com esse recurso precioso.
Durante a Segunda Guerra Mundial, quase 6 de cada 7 barris de petróleo usados para combater as potências do eixo vieram diretamente dos Estados Unidos da América, a maioria deles originários do Texas. O boom do petróleo permitiu que o Texas se transformasse de um estado predominantemente rural em uma potência econômica e industrial. Isso permitiu que o Texas se tornasse praticamente autossuficiente, um estado quase independente dentro dos Estados Unidos da América. Porém, a demanda pós-guerra por petróleo logo cresceu muito, excedendo em larga escala a capacidade produtiva dos Estados Unidos da América. Em outras palavras, pela primeira vez, os Estados Unidos da América buscaram ajuda externa no Departamento de Petróleo. Em 1946, a primeira grande remessa de petróleo chegou aos Estados Unidos da América diretamente do Kuwait, no Oriente Médio. Como se viu, isso seria apenas uma das muitas remessas a seguir do país. Tornou-se um importador líquido de petróleo em 1948. Dado o quão crucial é o petróleo para a economia dos Estados Unidos da América, é fácil ver como essa mudança não foi exatamente ideal. Isso deixou os Estados Unidos da América vulneráveis a flutuações nos preços globais e eventos geopolíticos que poderiam interromper o fluxo de petróleo. Essa vulnerabilidade ficou evidente durante a crise do petróleo de 1973, quando os países árabes impuseram um embargo às exportações de petróleo para os Estados Unidos da América, em resposta ao seu apoio a Israel durante a Guerra do Yom Kippur. Ao longo de toda a turbulência, o Texas permaneceu um jogador-chave nos Estados Unidos da América. A indústria do petróleo contribui significativamente para a produção nacional, ajudando a mitigar os impactos da crise petrolífera. Até 1974, a bacia permiana produzia cerca de 25% do petróleo total dos Estados Unidos da América. Infelizmente, o caos geopolítico alcançou o Texas na década de 80, empurrando o estado para uma profunda recessão e descartando alguns projetos bastante ambiciosos devido à falta de dinheiro do petróleo. Em 2007, a produção de petróleo na bacia permiana atingiu um recorde de baixa, indicando problemas econômicos duradouros para a região. Mas então, o Texas fez o que faz de melhor. Ele se adaptou, improvisou e superou os desafios. Engenheiros texanos da região de xisto de Barnett, no norte do Texas, combinaram a perfuração de poços horizontais e o fraturamento hidráulico, criando uma técnica revolucionária que transformou a indústria de petróleo e gás. Fraturamento hidráulico, também conhecido como fracking. Este método inovador permitiu a extração de petróleo e gás de formações rochosas de xisto anteriormente inacessíveis, levando a um boom na produção e revitalizando mais uma vez a indústria de petróleo do Texas. Isso levou à perfuração de milhares de novos poços de fracking em todo o Texas, incluindo o Eagle Ford Shale no sul e sudeste do Texas e a boa e velha Bacia Permiana. Felizmente, a Bacia Permiana se mostrou repleta de rochas de xisto ricas em petróleo, permitindo que o campo de petróleo fosse novamente responsável por 25% do total da produção de petróleo dos Estados Unidos da América. Isso também levou à descoberta de mais campos de petróleo notáveis na Bacia Permiana, alguns dos quais estão entre os maiores do seu tipo no mundo, incluindo a tendência Sprayberry e o xisto Wolfcamp. Juntos, esses campos são considerados o segundo maior do mundo. O campo de petróleo Ghawar. Da mesma forma, o xisto Eagle Ford é tão massivo que supera o maior campo de petróleo da Rússia, o campo Samotlor, na Sibéria. Mas o que diferencia os campos de petróleo texanos de seus concorrentes globais é a sua localização estratégica. Veja, esses campos estão localizados no coração do Texas, onde a maioria dos texanos vive, e uma vasta infraestrutura já foi construída. Por exemplo, a famosa Bacia Permiana está localizada perto do Triângulo do Texas e está bem conectada a essa região crucial por rodovia e ferrovia. Isso facilita o transporte deste óleo para o restante dos Estados Unidos da América e mercados globais sem problemas. Por outro lado, os campos de petróleo da Arábia Saudita ficam em desertos pouco habitados, bloqueados por grandes pontos de estrangulamento marítimo, como o Estreito de Hormuz, o Estreito de Bab el-Mandeb e o Canal de Suez. Similarmente, os campos petrolíferos russos situam-se no interior do extenso território nacional, distantes dos portos principais e com acesso restrito aos mercados mundiais. Com isso em mente, não deveria ser surpreendente que o Texas tenha conseguido se destacar em escala global, produzindo mais petróleo do que países como o Iraque e a China. Se fosse um país, o Texas seria o quarto maior produtor de petróleo do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos da América e da já mencionada Rússia e Arábia Saudita.
Dadas as vantagens do Texas sobre seus concorrentes, é apenas uma questão de tempo até que ele suba também nesses rankings. Porém, o Texas não investe somente em energia não renovável. Mantendo-se fiel à abordagem de um pouco de tudo, o Texas também possui impressionantes capacidades de produção de energia eólica e solar. Para a energia eólica, o Texas ocupa o primeiro lugar nos Estados Unidos da América, o que não surpreende, já que abriga algumas das áreas mais ventosas do mundo, principalmente nas High Plains e no Central Texas. Mal conseguindo encontrar países que possam se comparar ao Texas em escala global, isso diz muito sobre o poder do estado, com outras indústrias além do setor de energia, como agricultura, manufatura, aeroespacial, biotecnologia e tecnologia da informação continuando a florescer no Texas. Fica cada vez mais claro que o Texas tem tudo para se tornar o estado número 1 dos Estados Unidos da América. Ele tem a indústria forte, ele tem as pessoas, ele tem os negócios. E só tende a ficar maior e melhor. E à medida que continua a crescer e diversificar sua economia, o Texas se posiciona cada vez melhor para liderar a grande nação americana nos próximos anos. Agora, deixe-nos perguntar: você concorda que o Texas está destinado a ocupar o primeiro lugar entre os estados dos Estados Unidos da América? Quando você acredita que isso acontecerá? Compartilhe suas ideias e teorias nos comentários abaixo. E se você estiver interessado em saber um pouco mais sobre o aumento da população do Texas, sinta-se à vontade para conferir nosso vídeo sobre os estados de onde esses novos texanos estão vindo e o que está fazendo eles se mudarem. Obrigado por assistir e se cuide.